Primeiro bloco. No primeiro bloco, cada candidato terá 3 minutos para fazer suas considerações iniciais. A ordem das falas será definida por sorteio ao vivo. Em seguida, os 2 candidatos responderão a uma pergunta enviada pela população, que foi coletada através de um formulário eletrônico disponível nas mídias digitais. A pergunta a ser respondida será também definida por sorteio, realizado durante o debate. Cada candidato terá 3 minutos para sua resposta, e a ordem das falas será novamente decidida por sorteio ao vivo. É importante que os candidatos, e somente eles, façam uso de manifestação. Nenhum daqueles que se encontram aqui no plenário poderão fazer uso, seja ela pessoal ou em grupo. Da mesma forma, poderão utilizar qualquer subsídio, qualquer anotação. Contudo, eu peço que evitem de apresentar às câmeras, sob pena de o outro candidato ter o direito à resposta por tempo de 1 minuto. O nosso debate será dividido em 5 blocos. No primeiro bloco, a apresentação dos candidatos e as perguntas, conforme nós já vimos. Aqui há esse pote com o nome de cada um dos candidatos. Candidata Mariana Almeida, candidato Leonardo Rego. Para iniciar as suas apresentações, o candidato tem um tempo de 3 minutos, que ele pode acompanhar aqui na tela. O primeiro a fazer uso é o candidato Leonardo Rego. Candidato, o senhor tem 3 minutos para a sua apresentação. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar de forma especial a população palmeirense que nos assiste nesse momento. Cumprimentar o nosso candidato a vice-prefeito, Davi, a candidata Mariana Almeida, a candidata a vice-prefeita Lara, ao vice-prefeito do município, Renato Alves, a nossa assessoria, de forma tão competente nos auxilia nesse momento, a sociedade civil palmeirense e de todo o Alto Oeste Potiguar. Gostaria de enaltecer a FACEP pela promoção desse debate, algo democrático e que faculta a sociedade presenciar as propostas dos candidatos, em especial para o futuro da nossa cidade, ao Grupo Cidadão 190, aos DCS, ao FESA, o ERN e ao Grêmio Estudantil do IFRN, a população de Paulo dos Ferros, que por 3 oportunidades nos delegou a confiança de governar o município. Como eu já havia dito anteriormente, em toda e qualquer circunstância que fosse promovido algo alicerçado com seriedade e com bons princípios, eu jamais me furtaria da responsabilidade de estar presente no sentido de debatermos pautas importantes para o futuro da nossa cidade. Portanto, eu acho que esse é um momento estratégico do processo eleitoral deste ano e tenho absoluta convicção que a sociedade, ao término desse debate, terá condições e a capacidade de discernimento de quem melhor representará o seu futuro dos próximos 4 anos, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2025. A minha felicidade por estar participando desse momento e reitero aqui à sociedade de Paulo dos Ferros o nosso compromisso permanente com as pautas de interesse da coletividade do nosso município. A experiência absorvida através dessa trajetória nos leva a credencial para trilharmos um caminho da retomada do desenvolvimento, do crescimento e da justiça social no nosso município. A população de Paulo dos Ferros, que tão bem já conhece o nosso perfil da condição de gestor, estamos aqui, de forma humilde e diligente, para transmitirmos à sociedade o nosso compromisso permanente com a capital do Alto Oeste Potiguar. Paulo dos Ferros, que há 20 anos atrás, é uma cidade que já ocupava uma posição estratégica, como líder de uma região, mas, inegavelmente, nessas últimas 2 décadas, deu um salto de desenvolvimento, se tornando o 3º maior polo universitário do Estado, se tornando uma referência na prestação de serviços de saúde, se tornando o quinta maior renda per capita do Rio Grande do Norte. Portanto, todos esses motivos nos levam a crer que a retomada do projeto administrativo é mais do que necessário para descolarmos a cidade do atual momento que vivencia. Muito obrigado, candidato, pela sua apresentação. Apenas para mostrar os presentes, aqueles que nos acompanham, agora a candidata Mariana Almeida tem também 3 minutos para a sua apresentação. Fique à vontade, candidato. Boa noite a todos. Boa noite a toda a equipe da FACEP, do Grupo Cidadão 190, pela promoção desse importante debate. E também cumprimento a todos os alunos que estão aqui, tanto do DCE da UFESA, como do DCE da UERN, do Grêmio Estudantil do IFRN. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui para falar sobre o futuro de Paulo dos Ferros e, claro, para prestar contas também. Cumprimento as intérpretes de Libras, que têm exercido uma função primordial de inclusão, e isso é bandeira forte da nossa gestão, da nossa administração. Cumprimento o candidato ao aniversário, toda a sua equipe. Cumprimento minha equipe também, minha vice-prefeita, Lara Figueiredo, uma boa noite especial para você. E cumprimento, de forma mais especial ainda, todo o povo de Paulo dos Ferros, que está ligado aqui, sintonizado, acompanhando esse importante debate. Todo o povo livre de Paulo dos Ferros, que me concedeu a oportunidade de estar prefeita desse município, de ter sido a primeira mulher eleita prefeita, com muita humildade, uma simples aluna, sem pedigree, e que está aqui hoje fazendo história no nosso município. Cumprimento todos vocês de forma muito respeitosa, com uma gratidão imensa em meu coração, principalmente porque, de acordo com os últimos números de pesquisas, nós estamos a 30 pontos de vantagem, e isso é porque o povo de Paulo dos Ferros está decidido, sabe o que quer, sem falar na aprovação do nosso governo, com quase 70% de aprovação. De 2021 para cá, não tivemos nenhum momento de desaprovação em alta, e isso eu agradeço com toda humildade e do fundo do meu coração a todo o povo de Paulo dos Ferros. Eu estive aqui há 4 anos, pedindo a confiança do povo de Paulo dos Ferros. E hoje eu estou aqui para prestar contas com todos vocês. E pedir, claro, o voto de reconhecimento, mas também um voto de renovação de esperanças para o que está por vir. Iniciamos a nossa pré-campanha ao lado do povo de Paulo dos Ferros. Vocês têm a digital no nosso plano de governo e terão, claro, no próximo governo que se aproxima. Vamos acompanhar o debate todo na íntegra. Eu peço que vocês fiquem até o final. Tem muito conteúdo bacana. Mas além da gente acompanhar o debate aqui, a gente também possa acompanhar através das nossas redes sociais. No @Mariana Almeida terão conteúdos exclusivos. Boa noite, meu querido povo de Paulo dos Ferros. Vamos ao debate. Estou pronta, preparada e querendo. A senhora ainda tem 10 segundos, candidata. Gratidão, só gratidão. Então, muito obrigado, candidato, pela sua apresentação. Ainda nesse primeiro bloco, na segunda parte, nós temos a pergunta da sociedade da participação popular. Estamos aqui. E antes disso, vou sortear novamente os candidatos, aqueles que farão a resposta em 3 minutos. Mais uma vez, o candidato Leonardo Rego começa respondendo e a candidata Mariana logo em seguida. Vamos ver a pergunta. Vicélio Soares da Silva, 42 anos, professor da República Estadual de Ensino, bairro Riacho do Meio. A pergunta é: quais ações serão implementadas para proteger a população, o patrimônio público, as praças, os prédios, logradouros e instituições? Essa é a pergunta. Candidato Leonardo, o senhor inicia. O senhor tem 3 minutos. Pergunta extremamente pertinente, que eu quero citar aqui à sociedade, e que todas as respostas que serão dadas serão norteadas na elaboração do nosso plano de governo, que foi feito de forma extremamente democrática com toda a sociedade. Primeiro, a criação da Secretaria de Segurança Pública, de forma pioneira, ou seja, a responsabilidade da segurança do Estado, mas o município, através do nosso comando, compartilhando com o governo estadual a responsabilidade da segurança pública. A criação da Guarda Municipal,
para evitarmos os verdadeiros transtornos que os espaços públicos têm se deparado nesses últimos 3 anos e meio. Abandono das praças públicas, de prédios públicos, exatamente em função de uma ação da ausência de uma ação mais enérgica por parte do poder público. No nosso governo anterior, de forma também pioneira da cidade, implantamos, através de uma parceria com a iniciativa privada, o sistema de vídeo monitoramento. E, infelizmente, a realidade atual é uma completa, não completa, mas parcial desativação desse sistema tão importante, ou seja, a tecnologia a serviço da segurança pública. O item de segurança pública é sempre um dos itens mais críticos que toda a sociedade do Brasil aponta. A nível de governo municipal, temos esse compromisso central, não só por uma percepção e pela experiência de gestão já absorvida, mas também pelas reivindicações que a sociedade nos traz. A Algés, eu repito, é uma cidade estratégica, de comércio forte, pujante, e não pode mais o município continuar se furtando da responsabilidade de uma área tão estratégica e importante. A garantia da segurança pública é algo sagrado, e por isso reafirmamos o nosso compromisso, a partir de 1º de janeiro de 2025, na criação da Secretaria de Segurança Pública Municipal. E da mesma forma que fizemos no nosso governo anterior, reativaremos na totalidade e ampliaremos o sistema de vídeo monitoramento, não só na área urbana, mas como também em comunidades rurais estratégicas. À época, convocamos a Polícia Militar e a Polícia Civil, para que esse planejamento fosse feito em loco, pelas forças policiais. E a Prefeitura adaptou, dentro do batalhão da Polícia Militar, a central de vídeo monitoramento. Eu posso interpretar que foi um verdadeiro divisor de águas na nossa gestão no tocante ao investimento em segurança pública. E reitero aqui o nosso lamento pela atual gestão não ter tido o zelo e a responsabilidade de manutenção desse sistema tão importante, que só trouxe melhorias nos índices da segurança pública da nossa cidade. Quero dizer à população que os espaços públicos vão voltar a dar ordem ao executivo da Praça da Matriz, que nesses últimos anos passou por danos irreparáveis e a população se inquietou com essa falta de segurança pública na cidade. Muito obrigado, candidato. Candidata Mariana, a senhora tem 3 minutos. Antes da senhora iniciar seu tempo, eu gostaria de repetir a pergunta. Quais ações serão implementadas para proteger a população, o patrimônio público, as praças, prédios, locadoras e instituições? A senhora tem 3 minutos. Primeiramente, eu quero agradecer a pergunta do nosso querido amigo Vicélio. Eu conheço o Vicélio, um professor, cara muito bacana, entusiasta do desenvolvimento do nosso município, lá do Riacho do Meio. Um beijo grande para todo mundo que faz parte lá daquele bairro tão importante aqui do nosso município. Vicélio, inclusive, a gente já trocou algumas ideias em determinadas oportunidades. O candidato adversário falta com a verdade quando diz que o vídeo monitoramento não está funcionando. O vídeo monitoramento está funcionando sim. Inclusive, no nosso plano de governo participativo, verdadeiramente participativo, uma das nossas propostas é ampliar o vídeo monitoramento. Já tivemos, inclusive, reunião com a comandante Miriam do batalhão em maio. Essas câmeras já estão em fase de aquisição, né, para ampliação. O que já tem para ficar ainda melhor. Para ampliação, e até o mês de outubro, com certeza, teremos novas câmeras, né, para fazer toda a fiscalização, né, todo o vídeo monitoramento da nossa cidade. Inclusive, uma das nossas também propostas que estão presentes no nosso plano de governo é a criação de uma guarda municipal, para proteger exatamente os nossos prédios públicos, os nossos equipamentos públicos. E além disso, consta no nosso plano de governo um centro integrado de informações, em que servidores capacitados irão monitorar todos os equipamentos públicos do município de Pau dos Ferros. Sejam eles secretarias, praças, todos os logradouros, vai ter uma central em que eles possam acompanhar todos os passos do que tem acontecido durante a nossa cidade, né, durante os dias da nossa cidade, nos patrimônios públicos, com alarmes, inclusive em prédios públicos. Nós já estamos em fase de instalação de alarmes em prédios públicos e vamos continuar, sim, mantendo essa linha de todo o cuidado com os prédios públicos. Então, nosso compromisso, além da segurança pública, é também a instalação de lâmpadas de LED. Nós já instalamos mais de 2.500 lâmpadas de LED no município de Pau dos Ferros, e isso significa que 40% do nosso município já está iluminado com lâmpadas de LED. No nosso plano de governo também consta essa proposta de ampliarmos cada vez mais, trocando as lâmpadas de sódio por lâmpadas de LED, trazendo beleza, segurança e, sem dúvidas, economicidade para o poder público. A senhora ainda tem 20 segundos. Satisfeita com a pergunta. Assim concluímos o nosso primeiro bloco. Fique com a gente. Voltamos já. Eleições 2024. Pelos centros acadêmicos e pelo Grêmio Estudantil do IFRN, além da própria FACEP. Mas antes das regras do segundo bloco, gostaria de lembrar aos candidatos, aos que nos acompanham, que é assegurado o direito de resposta por eventual ofensa do outro candidato. Aquele que eventualmente venha a se sentir ofendido deve solicitar a este mediador imediatamente, sob pena de preclusão. E vamos às regras do direito de resposta. Direito de resposta. Em caso de afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou inverídica, o candidato poderá solicitar ao mediador direito de resposta. O mediador submeterá o pedido ao comitê jurídico composto por advogados. Caso o pedido seja deferido, o candidato terá 1 minuto para sua resposta, que deve ser estritamente relacionada ao tema que originou o pedido. Se o candidato desviar o assunto, perderá imediatamente o direito de continuar sua resposta, com cortes instantâneos no seu áudio e imagem. Mais uma vez, vamos na das falas e também... No caso, eu me senti ofendido, solicito direito de resposta. O senhor solicitou a mim. Solicito. A mim, isso. E aí eu submeto à comissão. Perfeito. Tudo bem? Perfeito. Perfeito, candidato esclarecido. Tudo bem? Neste bloco, então, temos as perguntas das instituições. Cada candidato responde a cada uma das perguntas no tempo de 3 minutos. Vamos sortear a ordem das respostas. Essa apreciação não vai ser feita agora não por eles? Hein? Antes vai fazer a resposta antes. A apreciação até o final do bloco. Tá?
Candidata Mariana, a senhora inicia fazendo as suas respostas. A pergunta é da FACEP. Levando em consideração que Pau dos Ferros é uma cidade polo do Alto Oeste Potiguar e que muitos estudantes estão se formando e buscando oportunidades profissionais fora da cidade, quais políticas o senhor ou a senhora propõe para incentivar a geração de empregos de qualidade, especialmente para os jovens recém-formados e para aqueles em situação de vulnerabilidade social? Candidata Mariana, a senhora tem 3 minutos para a sua resposta. Primeiro, eu agradeço a pergunta da instituição FACEP, pergunta muito bem elaborada e muito pertinente. Eu não posso iniciar a fala, falando sobre empregabilidade, sem dizer antes que fizemos recentemente concurso público, que foi um verdadeiro sucesso na nossa administração, e que com pouco mais de um ano de homologação, nós já convocamos cerca de 76% dos aprovados. Então isso demonstra o meu respeito ao servidor público, o meu respeito a todos aqueles que prestaram o exame e que foram aprovados. Também posso falar que para a oportunidade do primeiro emprego, sempre é importante ter um estágio, uma complementação dessa experiência. E a nossa gestão tem batido recordes em estágios. Estágios tanto no nível superior, como no nível médio. Nós temos hoje cerca de 88 estagiários nesse momento no município de Pau dos Ferros. E de lá até aqui, de 2021 até aqui, nós já tivemos 212 jovens que foram beneficiados com o estágio na nossa instituição, na prefeitura do município de Pau dos Ferros. É importante frisar também que a Secretaria de Planejamento, no evento Juventudes em Movimento, lançou o Prater. O Prater funciona como um programa de empregabilidade. É como se fosse uma agência pública de empregos, em que a gestão faz todo o monitoramento, todo o mapeamento das empresas que estão necessitando de trabalho e prepara as pessoas para ocuparem essas vagas. Surge como uma forma de capacitar as pessoas para o mercado de trabalho. Eu fui universitária até bem pouco tempo, concluí um mestrado em 2021, no primeiro ano da minha gestão, e sei da importância que temos de ter oportunidades de servir a nossa cidade, de servir sim na área em que atuamos. Além disso, é importante frisar que nós temos dados importantes do CAGED que demonstram um crescimento robusto do emprego no município de Pau dos Ferros. De 2021 para cá, houve um crescimento de 1.092 empregos em Pau dos Ferros. E isso totaliza 33,51% de crescimento do emprego no nosso município. Isso me dá muito orgulho por tudo que a gente tem empregado de incentivos fiscais, de uma nova política tributária no município de Pau dos Ferros. Além disso, no ano agora de 2024, de acordo com os dados também do CAGED, os empregos que foram mais disponibilizados foram para jovens, foi para a juventude. Então, de janeiro a junho do ano de 2024, os jovens de 18 a 24 anos foram eles que tiveram mais oportunidades de serem empregados. Então, estudantes, alunos da FACEP... Obrigado, candidata. Obrigada. Agora o candidato Leonardo, a mesma pergunta, se quiser posso repetir. Levando em consideração que Pau dos Ferros é uma cidade polo do Alto Oeste Potiguar e que muitos estudantes estão se formando e buscando oportunidades profissionais fora da cidade, quais políticas o senhor propõe para incentivar a geração de empregos de qualidade, especialmente para os jovens recém-formados e para aqueles em situação de vulnerabilidade social? O senhor candidato tem 3 minutos para a resposta. Parabenizar a brilhante pergunta da FACEP, instituição de grande respeito da nossa cidade e região, e fazer uma citação inicial, que por 2 oportunidades recebi o prêmio de prefeito empreendedor do Rio Grande do Norte. Premiação essa concedida pelo SEBRAE. E um dos enfoques principais foi exatamente a questão da geração de emprego e renda na cidade.
é de conhecimento público o divisor de águas, através da nossa visão de gestão que foi estabelecido na questão da geração de emprego e renda. Eu quero citar a candidata adversária, que ela hoje vai ter um pouco de dificuldade de vender esse mundo da ilusão. Inclusive, eu gostaria de estar tendo a mesma oportunidade, gostaria de ter tido a mesma oportunidade que estou tendo hoje no debate da TCM em Mossoró, que ela solicitou o adiamento do debate e mesmo a TCM concedendo o adiamento do debate, ela não esteve presente. Então, essa personagem do mundo da ilusão, tenha certeza que com a nossa presença aqui hoje, você terá grandes dificuldades de desfilar esse mundo da ilusão. Quero citar aqui o compromisso central que nós temos para o futuro, que é a criação do polo empresarial de Pau dos Ferros. Pau dos Ferros é uma cidade universitária, de oportunidades de geração de emprego e renda, mas tem a lacuna do processo de industrialização. Na hora em que você tem mão de obra qualificada através das universidades e tem em mente a criação de um polo empresarial, a você jovem pauferrense, você vai ter a verdadeira noção do novo horizonte que a cidade vai vivenciar. Nós temos também a proposição da criação do sistema de balcão de emprego no município, através de parcerias com instituições, inclusive as universidades, para que através dessas parcerias os jovens sejam inseridos no mercado de trabalho. E aquele universitário que com tanto esforço, inclusive da sua família, teve a oportunidade de cursar, seja qualquer a área que for, ele terá por parte da prefeitura a sensibilidade de parcerias na geração de emprego e renda. Reforçando o que já fizemos no passado, pelo reconhecimento inclusive que recebemos. Pau dos Ferros, nesses últimos anos, pelo contrário, estagnou nesse aspecto. Qual foi a grande empresa, qual a nova empresa que abriu na cidade do ponto de vista de envergadura da possibilidade de geração de emprego e renda? A visão arcaica e ultrapassada da gestão atual estagnou o município no processo de desenvolvimento, em especial na sua economia. A atual gestão investiu R$ 489 mil para a realização do concurso público junto ao UFRN. E agora, de agosto do ano passado para agosto desse ano, assinou contratos de mão de obra terceirizada de mais de R$ 7 milhões. Só o ICERN foram R$ 1.600.000 pagos, em detrimento aos concursados, para transformar a prefeitura num verdadeiro cabide de emprego. Muito obrigado, candidato. Agora a ordem se inverte. A candidata Mariana iniciará respondendo a pergunta da instituição. Pergunta veio da UERN. Infelizmente, hoje a UERN de Pau dos Ferros não possui um restaurante universitário. Com isso, os alunos que precisam passar o dia estudando vão comer no real, com uma gestão que ganhar. Pode ajudar em relação da disponibilidade de um transporte que leve e traga esses estudantes da UERN, tendo em vista que a van que é disponibilizada pela universidade não comporta todos os estudantes. Candidata, a senhora tem o tempo de 3 minutos para a sua resposta. Agradeço a pergunta da UERN, cumprimento todos os alunos e alunas da UERN, dessa instituição tão importante nas nossas vidas, e todos os professores, toda a equipe que faz parte dessa instituição. Fui universitário, como há pouco tinha dito, e sei o quanto segurança alimentar é importante nesse quesito, né? O quanto tem tudo a ver quando nós precisamos nos debruçar e estudar. E o restaurante popular tem servido muito como um restaurante universitário hoje aqui no município de Pau dos Ferros, justamente porque a UERN ainda não possui restaurante universitário. Mas é importante dizer que nossa equipe de Secretaria de Educação fez contato com o diretor Jailson, diretor da UERN, e o diretor nos assegurou que o restaurante universitário já está previsto no orçamento participativo do governo do estado de 2025. E nos assegurou também que enquanto o restaurante universitário não estiver funcionando na UERN, terá o transporte necessário para os alunos dessa importante instituição para poderem se alimentar no restaurante popular. Mas desde já coloco aqui a minha disponibilidade, minha atenção total aos alunos da UERN, de também somar esforços para que isso aconteça,
E apesar de não ser de uma obrigação municipal, mas me comprometo a também ter esse contato com a governadora Fátima Bezerra para que a gente possa acelerar esse trâmite e ter de uma vez por todas um restaurante universitário que possa servir, né, de subsídio para muitos alunos que são de fora, inclusive, que estão aqui no nosso município, para que todos eles sejam muito bem recebidos aqui na nossa cidade. É importante dizer que nosso compromisso com as instituições educacionais é lá desde o início da nossa gestão, desde 2021. Temos convênios com as universidades, temos convênios importantes para o aprendizado, importantes para o crescimento dos alunos, dos estudantes no nosso município. E é importante dizer que todo esse respeito que eu tenho à instituição da UERN, porque o meu mestrado, como eu havia dito, foi concluído agora no ano de 2021 e foi nessa importante universidade. E já começarei, sem dúvidas, o doutorado, porque Pau dos Ferros tem doutorado sim e terá doutorado Planditz, e eu estarei lá como aluna com muito orgulho, se Deus quiser. Satisfeita. Muito obrigado, candidato. A senhora ainda tinha 30 segundos. Candidato Leonardo, a pergunta da UERN. Infelizmente, hoje a UERN Pau dos Ferros não possui um restaurante universitário. Com isso, os alunos que precisam passar o dia estudando vão comer no real. Como a gestão que ganhar pode ajudar em relação à disponibilidade de um transporte que leve e traga esses alunos da UERN, tendo em vista que a van que é disponibilizada pela universidade não comporta todos os estudantes. Essa pergunta o senhor tem 3 minutos para a sua resposta. A nossa saudação a todos aqueles que fazem parte da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Eu tenho um elo absolutamente próximo com todas as instituições, porque a UERN foi a instituição universitária pioneira no nosso município e na nossa região. E por décadas disponibilizava 3 cursos para os estudantes do Alto Oeste e até dos estados circunvizinhos. A articulação que foi estabelecida na condição de gestor público com toda a sociedade deu uma nova dimensão à Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, inclusive com a expansão para mais de 15 cursos, com mestrado, um celeiro de talentos para a nossa cidade. E vocês se recordam que um dos instrumentos que utilizamos na condição de gestor público foi utilizar a força política construtiva do nosso Estado, seja a nível de Assembleia, seja a nível de bancada federal. Posso exemplificar: o meu pai, que foi parlamentar por 40 anos na Assembleia Legislativa, destinou emendas parlamentares para a construção de novas alas na Universidade Estadual. Tal foi a expansão dos cursos. A UERN hoje é 100% climatizada através de emenda parlamentar destinada pelo ex-deputado Getúlio Rego. Na hora em que os estudantes da Universidade Estadual pleiteiam o aperfeiçoamento do transporte escolar, já que hoje é praticamente inexistente, e a implantação de um restaurante universitário, vamos utilizar a nossa articulação política, seja com a bancada federal, seja a nível de Rio Grande do Norte, para atendermos essa reivindicação importantíssima. Inclusive, no nosso plano de governo, se faz constar também oficialmente, plano esse de governo que foi protocolado na Justiça Eleitoral, o nosso compromisso de articulação, seja com o governo estadual, seja através da nossa bancada federal. Sendo muito autêntico, apenas haver previsão orçamentária não é garantia de solução. Nós temos que viabilizar emendas parlamentares que são impositivas ao orçamento do Estado e da União para garantir um investimento tão importante como é a implantação do restaurante universitário. E também assegurar a destinação de recursos junto ao Orçamento Geral da União, recurso esse carimbado junto à Universidade Estadual do Rio Grande do Norte para aquisição de ônibus escolar, já que geograficamente a UERN fica um pouco distante da região central e, além da universidade ter um restaurante universitário, terá a logística de transporte apropriada. Essa é uma articulação que nós nos dispomos a fazer como futuro gestor do município, em respeito a uma instituição que só trouxe benefício para a nossa região, inclusive na articulação que estabelecemos para a vinda do IFRN e da Universidade Federal Rural do Semiárido. O celeiro de talentos da UERN foi fundamental para garantirmos a expansão universitária do município. Por isso aqui, o nosso compromisso afirmativo com a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Muito obrigado, candidato. O senhor continua agora para responder
a pergunta da terceira instituição. IFRN. Caros candidatos, em relação ao transporte escolar disposto no município para o IFRN, gostaríamos de questionar se os candidatos têm a intenção de implementar a rota noturna para os estudantes, visto que os alunos do IFRN necessitam do transporte escolar no período noturno, pois há no Instituto aulas e atividades extracurriculares ocorrendo nesse período. Além disso, como pretende viabilizar a iniciativa? Candidato, o senhor tem 3 minutos para a sua resposta. A nossa saudação também ao Instituto Federal, IFRN de Pau dos Ferros, que eu, com muita propriedade, consigo enxergar uma obra inacabada de uma rodoviária através de convênio com o Ministério do Turismo, sem nenhuma serventia para a comunidade de Pau dos Ferros e da região. Na condição de gestor público, desativamos aquele elefante branco às margens da BR-405. Na condição de gestor do município, articulamos os prefeitos dos demais municípios da região e garantimos, junto ao governo federal, através de um projeto de expansão dos IFs em municípios polo do Brasil, Pau dos Ferros ficou, à época, em primeiro lugar na proposta pública apresentada para a expansão do IFRN, neste caso específico, para a nossa região. Além disso, como o terreno daquela obra que envergonhava a comunidade local, paralisada, abandonada na margem da BR, a nossa gestão fez uma desapropriação de uma área complementar. E os municípios da região, capitaneados por Pau dos Ferros, eu à frente da gestão, estabelecemos as contrapartidas formais junto ao governo federal, dentre eles computadores e também a prerrogativa do transporte escolar dos municípios vizinhos para o IFRN em Pau dos Ferros. Muito me orgulha ter feito parte dessa história como articulador, porque à época Pau dos Ferros tinha gestor com capacidade de articulação para pensar no futuro da cidade. E não é só o benefício para os estudantes de Pau dos Ferros, para as famílias de Pau dos Ferros, é de todo um contexto da região e até dos estados circunvizinhos. A questão do transporte escolar para o IFRN, do mesmo modo que assumimos o compromisso com a UERN, também garantiremos articulação a título de recursos federais, emendas impositivas ao orçamento da União, para gerarmos a condição do transporte escolar, em especial no período noturno. Mas com a aquisição do ônibus, do veículo apropriado, todos os turnos estariam contemplados. Não é só o município ter a possibilidade de inserir na contratação da terceirização do transporte escolar, mas principalmente assumir a responsabilidade enquanto gestão e junto ao governo federal, através da nossa bancada, garantimos um transporte fixo, porque o IF geograficamente fica ainda mais distante do que a UERN. E isso é uma reivindicação mais do que justa e nós batalharemos, tanto é que formalizamos esse compromisso do nosso plano de governo. A você do IFRN, o nosso respeito, solidariedade e compromisso para essa temática tão importante que é a questão do transporte escolar. O IF é um patrimônio do povo de Pau dos Ferros e da região. E em igual modo como a UFESA e a UERN são instituições de grande importância para o contexto de educação de todo o Alto Oeste Potiguar. Muito obrigado, candidato. Candidata Mariana, a senhora também tem 3 minutos para responder a pergunta do IFRN. Caros candidatos, em relação ao transporte escolar disposto no município para o IFRN, gostaríamos de questionar se a senhora tem a intenção de implementar a rota noturna para os estudantes, visto que os alunos do IF necessitam do transporte escolar no período noturno, pois há no Instituto aulas e atividades extracurriculares ocorrendo nesse período. Além disso, como pretende viabilizar a iniciativa? A senhora tem 3 minutos. Gostaria de cumprimentar todos que fazem parte do IFRN também, todos os alunos, todo o corpo docente dessa importante instituição aqui no nosso município. A conversa do candidato adversário é linda, se ela fosse verdade, se fosse colocada em prática.
A verdade é que a educação é prioridade para essa gestão, para a gestão valorizando nossa gente. A verdade é que essa gestão, quando assumiu em 2021, pegou toda a frota de ônibus escolar sucateada. Só existiam 2 ônibus escolar no município de Pau dos Ferros. Tivemos que ter todo um aparato para transformar a história desses 2 ônibus. Os 2 ônibus estão em funcionamento. Conseguimos mais 3 ônibus e também tem outro para vir agora até o final do ano através do PAC. Então nós mudamos a frota de ônibus escolar do município de Pau dos Ferros em 200%. Isso sim é respeito com a educação do nosso município. E lá na campanha, em 2020, eu prometi aos alunos e alunas do IFRN que eles teriam transporte escolar. E esse transporte escolar está garantido nos turnos vespertino e matutino. Realmente o turno noturno ainda não tinha chegado para a gente essa demanda, mas eu prometo de todo o coração analisar as propostas, sentar e de peito muito aberto, eu prometo a todos vocês que isso vai sim se concretizar, mas com todo um planejamento de acordo com as nossas possibilidades. É importante dizer também que a educação é tão importante para essa gestão que nós vamos além do que é a obrigação do nosso município. É muito fácil estar aqui na frente de todos vocês e dizer que vai bater a porta de uma bancada federal para solicitar recursos para aquisição de ônibus escolar. Isso aí a gente faz. Eu quero ver, é utilizar, é fazer aquilo que não é de sua obrigação. É fazer aquilo que vai além da sua obrigação, como nós fazemos na nossa gestão. Como, por exemplo, nós temos um cursinho preparatório para o UFRN. Quantas vidas a gente transformou através do cursinho preparatório do IFRN, em que os nossos alunos da rede municipal podem ter a oportunidade de prestar essa prova e nós garantimos o transporte para levar esses alunos para fazerem essa seleção. Então isso é respeito de fato pela educação do nosso município, isso é atitude, isso vai além de palavras, isso é ação. E é esse o nosso compromisso com a educação do município de Pau dos Ferros, tanto no que tange as nossas obrigações, como aquilo que vai além. Obrigada, satisfeita. A senhora continua respondendo a 4ª pergunta, agora com o mesmo tempo de 3 minutos, da UFERSA. É nítido que para ambos os candidatos, em algum momento em que ambos estiveram à frente da prefeitura, que tiveram falas que afirmam a importância da UFERSA e a forte ligação com a comunidade pauferrense e as gestões, nesse sentido, considerando que a área onde se encontra a UFERSA está inserida em uma zona especial de interesse social, conforme o plano diretor participativo do município, que uma parte significativa dos terrenos no bairro São Geraldo são propriedades privadas, os estudantes querem saber como os seus planos de governo tratam sobre o planejamento da expansão urbana para essa área. Existem políticas específicas para regular a ocupação desses terrenos e assegurar que a expansão atenda às necessidades sociais, respeitando o meio ambiente e promovendo a inclusão habitacional? Candidata, a senhora tem 3 minutos para a sua resposta. Cumprimento a todos que fazem parte da UFESA, tanto professores como alunos, ASGs, porteiros, vigilantes, todos que fazem parte dessa instituição importante para o nosso município. A UFESA é, sem dúvidas, uma parceira da nossa gestão, tanto no que tange ao plano diretor, como também em políticas ambientais. Nós temos convênios importantes com a UFESA e eles têm ajudado junto conosco aqui a transformar a história do município de Pau dos Ferros. E quando a gente fala de plano diretor, isso me dá muita altivez, porque o plano diretor vinha se arrastando há uma década e somente saiu do papel quando chegou uma gestão que tinha interesse de fato que saísse do papel, que colocasse o plano diretor como prioridade. E assim fizemos. O plano diretor saiu no município de Pau dos Ferros em 2021, ainda no primeiro ano da nossa gestão. Eu agradeço à secretária da Educação, a professora Larissa, que tomou a frente junto com a UFESA, junto com a HCL, representando a UERN, todas as instituições de ensino, que juntos com eles nós construímos um verdadeiro plano diretor.
E falar de plano diretor ainda me relembra um fato de que o candidato adversário responde, inclusive, a um processo por improbidade administrativa por ter contratado uma empresa para a elaboração do plano diretor e do Código Tributário do município de Pau dos Ferros, e isso não saiu do papel, isso não saiu do canto. Então, esse processo existe, ele sabe muito bem que responde a esse processo por improbidade administrativa. O nosso plano diretor, além disso, nós temos, o São Geraldo foi considerado uma ZEIS, né, que é uma zona especial de interesse social, e de fato, vários terrenos particulares têm nessa área, e inclusive um desses terrenos particulares nós temos a garantia de que tem, além da questão ambiental, da preservação de uma área verde, também tem a área de equipamentos públicos, e nessas áreas de equipamentos públicos, elas podem ser utilizadas para moradia, para a questão habitacional. Nós precisamos só que realmente exista políticas públicas do governo federal nesse sentido, e estamos aqui a postos para fazer valer tudo aquilo que está previsto no nosso plano no nosso plano diretor. Além disso, é importante citar que no nosso plano de governo consta a atualização do plano diretor já existente e também a criação de um conselho gestor do plano diretor, que vai nos ajudar não só nessa área como São Geraldo, como outras ZEIs que existem no município de Pau dos Ferros, para que a gente possa, junto com o governo federal, garantir moradias, garantir habitação para o nosso povo. Contem com o nosso compromisso, com o nosso empenho, porque a verdade precisa ser dita e tudo que vocês vão ouvir aqui durante esse debate será somente a verdade que o povo de Pau dos Ferros merece e precisa. Muito obrigado, candidato. O senhor ainda tinha 4 segundos. Candidato Leonardo, o senhor tem 3 minutos para responder ao questionamento dos alunos da UFESA sobre como os seus planos de governo tratam sobre o planejamento da expansão urbana para essa área. Existem políticas específicas para regular a ocupação desses terrenos na zona especial de interesse social e no bairro São Geraldo, e assegurar que essa expansão atenda às necessidades sociais, respeitando o meio ambiente e promovendo a inclusão habitacional. O senhor tem 3 minutos para a sua resposta. A candidata adversária está nitidamente tensa, desviando o foco do debate. E quero lhe projetar que estou aqui depois de 20 anos de vida pública com os direitos públicos preservados. A região do crime está bem próximo à candidata adversária. Não é Leonardo Rego que teve condenação à prisão por regime semiaberto. Leonardo tem todas as suas certidões negativas em dia. Todas as suas contas junto aos órgãos de controle, inclusive o Tribunal de Contas do Estado, aprovadas. E não é fácil a pessoa que ordena despesa durante 20 anos ter os seus direitos políticos preservados. Agora, a sua escora política maior, a sociedade toda sabe. Há verdadeiro envergonhamento na condução da destinação dos recursos públicos. Quando você coloca em xeque a nossa conduta do mérito da vinda do IFRN das universidades, você dá as costas à história de Pau dos Ferros. Quando você fala aqui em compromisso de habitação, em mais de 40 meses de gestão, em quase 45 meses de gestão, qual foi a casa construída da cidade dessa atual gestão? Então, muita paciência nessa hora ao escutar uma crítica nessa esfera que, por sinal, a sua gestão tem sido exemplo central de escândalos que estão sendo monitorados pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte. A começar de um secretário, de forma pioneira, que saiu de dentro de uma gestão e estabeleceu uma denúncia de superfaturamento, inclusive com a voz da candidata adversária, solicitando a indução para o secretário assinar a nota fiscal. Então, quero voltar ao tema. Promoveremos nessa logística a regularização fundiária em 6 bairros da cidade que compõem as zonas especiais de interesse social: São Geraldo, Riacho do Meio, Manel Deodato, Manel Domingos, Chico Cajá e Aloysio Diógenes. São Geraldo, por exemplo, que é o mais próximo ao UFESA, nós erradicamos Casa de Taipa. Erradicamos Casa de Taipa. E agora temos o projeto para a urbanização, iluminação e pavimentação da rua Itamirã Nunes, na margem do rio Apodi Mossoró, até as imediações da RN 177.
realizaremos desapropriações nas áreas do entorno para a construção de novas casas, conjuntos habitacionais. Que nesse aspecto também a nossa gestão deu exemplo de praticamente ter erradicado 95% das casas de taipa. Plano diretor esse que existe hoje, mas que foi iniciado na nossa gestão, através da competente equipe da Universidade Federal Rural do Semiárido, e que a sua gestão cumpriu a sua obrigação dentro do princípio da continuidade administrativa. Encerramos assim o segundo bloco. Fique com a gente, voltamos já. Eleições 2024, seu voto, sua escolha. Estamos de volta com o debate entre os candidatos à Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros. Este é o nosso terceiro bloco. Candidato pergunta a candidato com temas sorteados. Vamos às regras. Terceiro bloco. Na primeira parte deste bloco, os candidatos farão e responderão a 2 perguntas entre si, que serão baseadas em 8 eixos temáticos. Esses eixos serão sorteados ao vivo durante o debate. Cada candidato terá 1 minuto para formular sua pergunta e 2 minutos para responder. A ordem das falas será definida por sorteio ao vivo. Na segunda parte do terceiro bloco, o debate continua com as 2 novas perguntas entre os candidatos, abordando os 4 eixos temáticos restantes. Mais uma vez, os temas serão sorteados ao vivo. Nessa fase, o formulário inclui réplica e tréplica. Pergunta: 30 segundos. Resposta: 1 minuto e 30 segundos. Réplica: 1 minuto e 30 segundos. Tréplica: 30 segundos. Esse bloco, temas sorteados, sem réplica e sem tréplica. Os temas são economia, saúde animal, cultura, segurança, infraestrutura, educação, meio ambiente e saúde humana. Vou sortear a ordem de pergunta e a ordem de resposta consequentemente. Candidato Leonardo pergunta primeiro e agora vou sortear o tema. O tema é infraestrutura. Candidato, o senhor tem 1 minuto para formular a sua pergunta neste momento. A candidata afirmou, há poucos meses atrás, em um programa de um podcast na cidade, que durante a campanha eleitoral de 2020, pasmem, não prometeu obras estruturantes para a cidade de Pau dos Ferros. A pergunta que lhe faço: qual a obra iniciada neste atual mandato, ou seja, com a digital da atual gestão, que foi efetivamente concluída, excetuando obras elementares de pavimentação? É incrível que em 45 meses de gestão, obras sem se configurar reformas, nessa atual gestão, não existe, a não ser que a candidata tenha um contraponto com relação a essa afirmação que toda a sociedade tem sentido na pele: a falta de investimentos na cidade de Pau dos Ferros. Candidata, a senhora tem 2 minutos para responder a pergunta. Senhor candidato, de fato o que eu prometi foi cuidar de gente, foi cuidar das pessoas que estavam abandonadas. Mas isso também foi atrelado à construção, a obras estruturantes. Na verdade, foi atrelado a um giro de 360 graus por todas as áreas da administração pública. O senhor se auto-vangloria demais e não entende que o povo de Pau dos Ferros
não quer mais o Senhor aqui na nossa cidade. Está mais do que claro. O fato é que possa ser que não tenha nenhuma obra iniciada e concluída pela gestão valorizando nossa gente. Mas, de fato, temos várias obras em andamento, inclusive obras que retratam, de fato, a importância, retrata, de fato, o que o povo quer, o que o povo de Pau dos Ferros merece e o povo de Pau dos Ferros almeja. Nós fizemos mais de 100 mil metros quadrados de pavimentação em paralelepípedo, mais de 56 mil de metros quadrados em pavimentação asfáltica. Nós concluímos várias obras deixadas pelo Senhor como elefantes brancos, obras que estavam há décadas. Realmente eu precisei respeitar o princípio da continuidade, finalizar as obras que tinham sido iniciadas pelo Senhor e que o Senhor não teve em 3 mandatos habilidade para finalizá-las, como por exemplo o ginásio Osilavo Chaves, como por exemplo a Orla do Açude 25 de março, várias obras, o abatedouro que nós estamos em fase de conclusão e vamos concluir e entregar a obra agora em outubro, várias obras que foram iniciadas pela sua gestão lá atrás, em outros mandatos, não foram concluídas. Eu não estou falando nem do mandato anterior, eu estou falando lá de trás, de décadas, elefantes brancos que não tinham mais qualquer possibilidade de serem inauguradas. Eu assumi com muito obrigado, candidata. Seu tempo acabou. Vamos para o segundo tema a ser sorteado. O tema é cultura. E agora a candidata Mariana faz em 1 minuto a pergunta. Candidato, o senhor marcou seu trabalho à frente da prefeitura por uma verdadeira tentativa de apagar a nossa história, memórias e cultura. A exemplo disso, tivemos a paralisação do desfile de 4 de setembro, da cavalgada. Tivemos a demolição do ginásio João Faustino. E graças ao povo de Pau dos Ferros nós chegamos a tempo, porque senão o próximo seria o pavilhão. Isso tudo faz parte da cultura e da história do nosso município. O senhor se orgulha desses feitos? Candidato, o senhor tem 2 minutos para responder. Até a pauta que a candidata está lendo está mal elaborada. No improviso não funciona e na leitura claudica. É lamentável. O que é que a população acha de Pau dos Ferros, da Praça de Eventos Nossa Senhora da Conceição? Modificou o conceito da FINECAP? Provavelmente, se fosse na visão arcaica e ultrapassada da atual gestão, a FINECAP continuaria no Largo da Raia de Cultura. Qual foi a gestão que criou a vitrine cultural Xanana Diógenes? Que na época, a FINECAP era realizada no Largo e a vitrine cultural era realizada no patamar da igreja. Era a gestão que respaldava o dia do evangélico em praça pública, com grandes eventos. Era a gestão que valorizava a festa da padroeira de Nossa Senhora da Conceição, respaldando a relação com a igreja dentro de um patrimônio da nossa região. Se falar em cultura, quem não se lembra do grupo Dançarte, abolido pela atual gestão, da Orquestra Filarmônica Jovem, onde a atual gestão deu as costas. Pau dos Ferros sabe do amor, do carinho e da atenção que nós sempre tivemos com a cultura. E o maior símbolo disso está lá, a Praça de Eventos, que colocou Pau dos Ferros no calendário de eventos como uma das maiores festas do interior do Nordeste brasileiro, trazendo tudo de positivo para a cidade, além da diversão, do entretenimento, do lazer, oportunidade de potencializar a economia da cidade. Nós nos orgulhamos muito de termos feito pela cultura da cidade e valorizarmos os nossos talentos, mas lamentamos profundamente o completo esquecimento da atual gestão em ter fragilizado a cultura através da falta de prioridade de uma gestão míope. Muito obrigado, candidato. Vamos ao terceiro tema dessa parte desse bloco. Saúde humana.
Candidato Leonardo, o senhor tem 1 minuto para formular a sua pergunta. A candidata, neste mesmo auditório, na eleição de 2020, desfilou um discurso de que acabaria com as filas nas unidades de saúde, tanto na central de regulação, como nas 12 unidades básicas de saúde do município. Eu quero aproveitar esta oportunidade e também estender a pergunta para saber qual foi a unidade básica de saúde que iniciou nessa atual gestão e que foi concluída. Paulo dos Ferros enxerga nos 4 cantos da área urbana e rural a digital do nosso trabalho, em obras importantes e estruturantes na saúde pública. Infelizmente, não conseguimos enxergar uma obra com a digital da atual gestão. O porquê é que as filas continuam em evidência na cidade, contrariando uma afirmação feita há 4 anos atrás. Muito obrigado, candidato. Candidata Mariana, a senhora tem 2 minutos para responder ao questionamento. Senhor candidato, eu respeito até o seu desconhecimento, né, porque passou muito tempo morando fora. Chegou agora recentemente, de volta, fizeram até uma recepção para ver que o senhor estava chegando em Paulo dos Ferros, né, porque foi embora antes de finalizar o seu mandato em 2020. Então eu entendo o seu desconhecimento, você estava em Nárnia, não sei onde era, em outro país, em outro local, mas nessa globalização deveria estar ciente e consciente de que a população está muito feliz e satisfeita com a saúde implantada pela nossa gestão. Inclusive, a nossa gestão implantou uma policlínica municipal, o nosso centro de especialidades médicas, que, pasmem, povo de Paulo dos Ferros, nós já atendemos, de agosto de 2022 para cá, mais de 22 mil pessoas, com exames especializados, consultas especializadas, com pequenas cirurgias. Hoje, Paulo dos Ferros vive em outro momento na saúde, candidato. Eu não sei nem como o senhor teve coragem de formular essa pergunta. Filas poderiam existir no seu tempo. E hoje a fila que existe numa central de regulação é justamente no dia que é oftalmo e que é ultrassonografia. E a central de regulação serve não só o município de Paulo dos Ferros, mas toda uma região. Mas procure saber, senhor candidato, pergunte à sua equipe que estava aqui em Paulo dos Ferros, os que estavam aqui em Paulo dos Ferros, como é o atendimento na Secretaria Municipal de Saúde. Pergunte ao povo de Paulo dos Ferros. Eu acredito que o senhor candidato, quando está visitando as casas do povo de Paulo dos Ferros, deve estar ouvindo muita coisa, viu? Porque o povo era sofrido, porque o povo penava por um exame, por uma consulta, por uma cirurgia, e não tinha, porque o senhor nunca priorizou o povo de Paulo dos Ferros de fato. Sabe por quê? Porque você não tem apego a esse chão, você não tem amor por essa terra. E disso eu posso falar com muita... Seu tempo acabou. O candidato Leonardo solicitou o direito de resposta. A nossa comissão avaliou e está deferido o candidato. O senhor tem 1 minuto para seu direito de resposta. Ela já me taxou aqui de faltar com a verdade e continua com esse discurso ofensivo. A saúde de Paulo dos Ferros talvez tenha uma prioridade na sua gestão, que é um contrato milionário com a empresa Tambra, pertencente ao irmão da sua candidata a vice-prefeita. Essa empresa recebeu só neste ano R$1.800.000 aproximadamente de pagamentos da municipalidade. R$200 mil por mês. Infelizmente, candidato, o senhor fugiu ao foco do direito de resposta e a comissão já pediu para cortar a sua fala nesse momento. Muito obrigado. E vamos ao sorteio, eu peço para que não se manifestem. Vamos ao sorteio do 4º tema desta fase. O tema é educação e a candidata Mariana fará a pergunta em 1 minuto. Candidato, o senhor afirmou em entrevistas que na nossa gestão as escolas estão com infraestrutura comprometida, com transportes escolares inapropriados e falta de valorização dos servidores. Apesar do senhor ter morado
em Natal por quase todo esse governo, e por isso que eu falo da globalização, que poderia muito bem estar por dentro do que acontece em Pau dos Ferros, o senhor estava realmente falando sobre a mesma educação de Pau dos Ferros que temos hoje? Candidato, o senhor tem 2 minutos para responder à indagação. A candidata se preocupa muito com esse fator de me rotular como fora de Pau dos Ferros. No seu registro de candidatura, o seu nascimento não é em Pau dos Ferros, é na cidade de Caicó, em outra região do Siridó. A nossa família é aqui da região, de Porto Alegre. A minha esposa é de Pau dos Ferros, os meus filhos foram criados em Pau dos Ferros, eu amo essa terra. Agora, quando se fala em educação, qual foi a obra estruturante da educação realizada pela atual gestão? Foi levado ao conhecimento da opinião pública do dia de hoje pelo vereador Reginaldo Alves. A reforma da escola Nila Rego, que estava inicialmente orçada em R$252 mil, já foi pago, sem a obra estar concluída, um valor bem superior, de quase R$60 mil a mais do que o contrato original. E o flagrante feito na Escola Municipal Nila Rego hoje foi estarrecedor. Os operários que estavam na obra não pertenciam à construtora contratada para aquela finalidade. Eram os apenados, os presidiários, que estavam lá responsáveis pela mão de obra da conclusão da escola de Nila Rego. Improbidade administrativa flagrante. Você contratar uma empresa com a finalidade, já ter pago um valor bem a maior do que o contrato original e a obra não está finalizada. No que resta mais, é o mesmo testemunho de que não existem obras na área da educação na cidade com a digital da atual gestão. Está aqui a creche do Pró-Infância do São Geraldo, inaugurada na nossa gestão. A Escola Francisco Aire, no bairro Nações Unidas. Tantas e tantas outras escolas edificadas e reformadas nas nossas gestões. Nós temos orgulho de ter priorizado a educação da cidade. Muito obrigado, candidatos. Vamos agora à segunda parte deste bloco. Neste bloco, nesta parte, é possível réplica e tréplica. Candidato pergunta, candidato, ainda com os temas a serem sorteados. A pergunta, 30 segundos. Resposta, 1 minuto e meio. Réplica, também em 1 minuto e meio. E a tréplica, em 30 segundos. Vou devolver o nome do Leonardo para o Globo, sorteando quem fará a pergunta primeiro. Candidata Mariana, a senhora inicia e o tema será meio ambiente. A senhora tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Candidato, recebemos do senhor uma gestão com a política de resíduos sólidos ultrapassada, onde a destinação do nosso lixo provocava, além de danos ambientais, condições insalubres aos catadores do local que eram abandonados e não tinham um mínimo de assistência. O que o senhor acha dos avanços que nossa gestão desenvolveu nessa área em pouco mais de 3 anos e meio de gestão? Obrigado, candidata. Candidato Leonardo, o senhor tem 1 minuto e meio para sua resposta. Não consigo enxergar avanço. O avanço que nós tivemos no contexto regional foi a questão do consórcio. Construiu o aterro aqui nas margens da BR-405, através de uma articulação de vários municípios da região, no sentido de priorizar a destinação dos resíduos sólidos da cidade. Na nossa futura gestão, temos o compromisso de municipalizar a concessão das licenças ambientais, como também de reforçar a parceria com o Consórcio Regional de Resíduos Sólidos. E a você, que é fiscal de meio ambiente e que na atual gestão não recebe por produtividade fiscal, também está lá no nosso plano de governo, um compromisso de valorizar os fiscais ambientais da cidade de Pau dos Ferros. Como também, mediante a constatação da evolução da obra da transposição do Rio São Francisco, de preservarmos os nossos mananciais, em especial a barragem do nosso município, que se tornará perene com a obra da transposição do Rio São Francisco.
e o nosso açude 25 de março. Esta obra da transposição será a obra mais importante da história do Alto Oeste do Rio Grande do Norte. Já está ali no município de Major Sales, será edificado um túnel de 6 quilômetros, já atingiu mais de 4 quilômetros, e a partir daí, por gravidade, nós teremos o rio e a barragem de Pau do Cerro perene. Muito obrigado, candidato. A senhora, para a réplica, tem 1 minuto e meio. Senhor candidato, eu achava que após amargar algumas derrotas, algumas situações negativas em sua vida, eu achava que o senhor tinha mudado. Mas eu vejo que a sua soberba continua a mesma, candidato. Como é que o senhor vem aqui perante o povo de Pau dos Ferros e diz que não enxerga um avanço na política de resíduos sólidos em Pau dos Ferros? Com tudo que nossa gestão tem feito, inclusive o senhor assinou um TAI em 2018, dizendo tudo que ia cumprir na gestão de resíduos sólidos. Sabe o que o senhor fez? Nada. Uma verdadeira falta de respeito com o nosso meio ambiente, com a sustentabilidade, com os catadores. O senhor chegou aí no lixão, eu me lembro em 2020, depois que eu estive lá na campanha, o senhor foi lá no lixão. Aquilo ali não partiu o seu coração, não. Ver que as pessoas viviam daquela forma. Na nossa gestão, nós pegamos o TAI do senhor e com muito respeito ao Ministério Público, porque graças a Deus nós temos inclusive prêmios que a gente já ganhou pelo Ministério Público de transparência, de trabalho sério, prêmio do Tribunal de Contas do Estado. Nós pegamos o TAI que o senhor havia assinado e que o senhor não fez nada dele, pegamos e fizemos todos os complementos necessários do TAI. E a gente avançou consideravelmente na política de resíduos sólidos. E o próximo passo, que está em fase de conclusão, é o fechamento do vazador, é o fechamento do lixão, finalmente, seu tempo no nosso acabou. município. Tréplica, 30 segundos, candidato Leonardo. A candidata está falando em soberba. Desde a sua primeira palavra do debate, ela desafiou a própria democracia, dizendo que está eleita por antecedência. O mais grave problema ambiental que aconteceu na história de Pau dos Ferros foi um ex-gestor, que é pai da sua candidata a vice, ter atestado um aterro sanitário como obra concluída e essa obra nunca foi feita. E é um dos motivos que ele já está inelegível há 15 anos. A sua principal escora política, que só fez mal aos cofres públicos da Prefeitura de Pau dos Ferros. Muito obrigado, candidato. Seu tempo acabou. Vamos para o sorteio do próximo tema. O tema é economia e o candidato Leonardo faz a pergunta em 30 segundos. A questão da geração de emprego e renda sempre é uma temática prioritária em qualquer esfera da nação brasileira. Do ponto de vista dessa área tão importante, eu queria perguntar à candidata adversária quais foram os investimentos realizados para potencializar a economia de uma cidade tão importante e estratégica como Pau dos Ferros. Candidata, a senhora tem 1 minuto e 30 segundos para a sua resposta. Senhor candidato, em nenhum momento no início da minha fala eu havia dito que estava com as eleições ganhas, enfim. Eu só agradeci ao povo de Pau dos Ferros por estarem respondendo às pesquisas e por estarmos na frente nas pesquisas. Foi esse o meu agradecimento ao povo de Pau dos Ferros. Todo mundo sabe da minha humildade, da minha serenidade, na forma que eu conduzo muito bem as coisas. Senhor candidato, em relação à economia, é muito bom falar sobre todos os prêmios que a gente já ganhou até aqui. Mas o senhor sabia que Pau dos Ferros, no ranking de índice de progresso social, nós estamos em 3º lugar no estado e no país nós estamos na posição 296. O senhor sabia que Pau dos Ferros foi considerada a 3ª cidade eficiente do nosso estado e a 39ª cidade eficiente do nosso país? Isso quem está dizendo não é a prefeita Mariana, não é a sua equipe, é o Folha de São Paulo, o maior veículo de comunicação do nosso país. E muito nós temos avançado. Inclusive, inauguramos recentemente um galpão para fins industriais, onde foi investido R$350 mil entre recursos próprios e recursos de convênio, para que lá possa ser estabelecida uma empresa, uma indústria. Aí sim, isso é ação de fato. E aí eu até me recordo, uma obra iniciada e concluída pela nossa gestão e entregue ao povo de Pau dos Ferros para que a gente possa avançar cada vez mais na economia da nossa cidade, na geração de emprego e renda do nosso município. Muito obrigado, candidata. Candidato, o senhor para a réplica tem 1 minuto e meio.
A candidata reconheceu que teve uma obra inaugurada na sua gestão, um galpão industrial lá na comunidade do Alencar. Alguém dá notícia que essa obra funciona? Ela tem alguma serventia à comunidade? Não temos conhecimento disso. É impressionante a falta de capacidade da gestão de investir do que é de interesse público. Foi construído um outro galpão aqui na cidade com finalidade de realizar a coleta seletiva de lixo, e um aliado central da sua campanha, através de desapropriação, recebeu dos cofres públicos mais de R$700 mil em uma comunidade rural do município. Estarrecedor. Quando você não tem a capacidade de comandar uma gestão e tem independência, Pau dos Ferros hoje não tem mais só uma prefeita. Desde o princípio, é todo mundo mandando dentro da gestão. E o exemplo disso, pasmem, mais de R$700 mil pagos a um aliado político central. Qual foi a grande empresa na cidade que abriu nesses últimos anos? Não se enxerga mais isso. Agora a prioridade, infelizmente, são dos aliados políticos que por muito tempo fizeram e agora estão fazendo mal à cidade novamente. Muito obrigado, candidato. A senhora tem 30 segundos para a tréplica. Senhor candidato, respeite o povo de Pau dos Ferros. O galpão para fins industriais foi feita a licitação para uso e ocupação daquele local. A primeira licitação deu deserta, porque o objeto da licitação era um galpão para costureiras. Mudamos o objeto para ampliar, para que outras empresas, outras indústrias tenham o interesse de vir para Pau dos Ferros. E o galpão para os catadores, o galpão de triagem de coleta seletiva, foi um processo feito juntamente com o Ministério Público do Trabalho. O recurso veio pelo Ministério Público do Trabalho. Muito obrigado, candidata. Seu tempo acabou e vamos para o sorteio do penúltimo tema desta parte. O tema é segurança e o candidato... E a candidata Mariana faz a pergunta ao candidato Leonardo. Candidato, nossa gestão manteve e está ampliando as câmeras de segurança por vídeo monitoramento. E também inovamos quando iniciamos o processo de instalação de lâmpadas de LED, que hoje compreendem mais de 40% de todo o nosso município, com mais beleza, segurança e economicidade. O que o senhor acha dessas iniciativas? Obrigado, candidata. Candidato Leonardo, o senhor tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Eu não posso chassar algo de que não existe. O sistema de vídeo monitoramento da cidade, ao invés de ter sido ampliado, existe a constatação que em grande parte está desativado. E ele foi implantado na nossa gestão. Já mencionei no início do debate, em parceria com a iniciativa privada. Foram fixadas 80 câmeras na área urbana da cidade, cujo planejamento foi executado pela Polícia Civil e Militar. A central de vídeo monitoramento foi instalada dentro do batalhão da Polícia Militar, onde a Prefeitura reformou e adaptou. Nós temos um compromisso, eu vou reiterar, da criação da Secretaria de Segurança Pública do município, inclusive com a criação da Guarda Municipal, para que o patrimônio público volte a ter segurança devida. Ora, o emblema do problema aqui da Praça da Matriz, você frequenta ali o shopping, o comércio da cidade, as pessoas se sentem assustadas pela insegurança posta. Iluminação de LED foi iniciada nas nossas gestões. E a gestão atual deu continuidade a essa questão, até porque é obrigação se dar continuidade a algo que iniciou. Prioridade da segurança pública não é só de responsabilidade do Estado. O gestor que se preze chama a responsabilidade para si. E, infelizmente, a constatação é o declínio do sistema de vídeo monitoramento da cidade. Muito obrigado, candidato. Candidata Mariana, a senhora tem 1 minuto e meio para a sua réplica. Senhor candidato, o senhor fala tanto da Praça da Matriz, mas não enxerga que foi a nossa gestão que deu vida àquele local. Foi essa gestão que inaugurou o pavilhão, respeitando a história do nosso povo, respeitando as memórias, as culturas do nosso povo, que é tão importante para mim. Foi a nossa gestão que também entregou o centro de artesanato, porque quando nós assumimos a gestão, o centro de artesanato estava caindo.
as artesãs estavam vendendo seus produtos, vendendo não, porque coitadas, não tinham visibilidade nenhuma, estavam lá no Joaquim Correia, as minhas artesãs maravilhosas, um beijo grande para todos vocês, e nós entregamos o centro de artesanato, nós finalizamos também o mercado público, que foi iniciado e o senhor também não teve capacidade para finalizá-lo, e foi a nossa gestão que finalizou o mercado público. É importante ser honesto com o povo de Pau dos Ferros, dizer a verdade. E sobre segurança, nós também vamos ampliar, claro, o monitoramento, o vídeo monitoramento, como eu havia dito no início desse debate, nós já estamos com o processo formalizado e vamos instalar novas câmeras agora no mês de outubro. E além disso, visando também a segurança, nós contratamos um engenheiro de trânsito, de tráfego, para que a gente possa fazer a sinalização horizontal e vertical da nossa cidade. O projeto já está pronto, a empresa já está contratada para iniciar essa execução o quanto antes, para que o nosso trânsito também esteja totalmente... Muito obrigado, candidata. O senhor tem 3 segundos, candidato Leonardo, para... Desculpa, 30 segundos para a tréplica. A candidata está afirmando que a obra da Praça da Matriz, será que ela está esquecendo que essa obra foi inaugurada em 2009? E o Centro de Artesanato Genuário foi construído na nossa gestão? É menosprezar a inteligência do povo. A candidata afirmou agora há pouco que não existe obra com a digital da atual gestão. O mercado público que foi entregue, ficou faltando apenas a cobertura do calçadão externo. Foi digital do trabalho de Leonardo Rego. Muito obrigado, candidatos. E o último tema a ser sorteado nesta parte deste bloco é saúde animal. Candidato Leonardo, o senhor tem 30 segundos para formular sua pergunta. Essa foi a bandeira número 1 levantada pela atual candidata, inclusive afirmando que ia construir o centro de zoonose de Pau dos Ferros. Onde é que funciona esse centro de zoonose? Se fez de conta que uma casa alugada no Princesinha do Oeste se transformou no centro de zoonose. Infelizmente, pecou mais uma vez e desonrou o compromisso com a sociedade. Cadê o centro de zoonose de Pau dos Ferros? Candidata, a senhora tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Honrei meu compromisso com a sociedade, honrei meu compromisso com a causa animal. E hoje existe em Pau dos Ferros, sim, um núcleo de zoonoses que funciona lá no Princesinha, no bairro Princesinhas. E além do núcleo de zoonoses, a gente foi além. Nós temos um castramóvel que faz castrações, anestesia geral, em vários bairros do nosso município. O castramóvel funciona como uma unidade móvel de saúde animal, uma unidade itinerante que percorre todos os bairros da cidade. Muito me admira, senhor candidato, o senhor falar sobre saúde animal, quando o senhor teve a oportunidade por 12 anos de fazer algo pela saúde animal e nada fez. Inclusive, em 3 de setembro, eu gravei um vídeo e desafiei o senhor a me mostrar, a me apresentar qual foi a política pública que o senhor fez para a saúde animal. Estou aguardando até agora, na esperança de que nesse debate o senhor possa responder a minha pergunta. O que o senhor fez pela saúde animal no município de Pau dos Ferros durante 3 mandatos, durante 12 anos, a não ser uma chacina completa dos animais que estavam em rua? Isso aí eu não fiz mesmo não. Isso aí eu não faria jamais. Retirar os animais da rua, colocar como se fosse poeira para debaixo do tapete, mandá-los para Apodi, para que eles fossem sacrificados, essa jamais seria a minha postura. Me orgulho muito de tudo que a gente fez pela saúde animal do nosso município, mas certa e convicta de que temos muito mais a fazer. Mas eu fui tratar do problema na raiz, na castração, que é onde a gente controla, sim, a população dos animais. Muito obrigado, candidata. O senhor tem para a réplica 1 minuto e meio, candidato Leonardo. Nós já atingimos um índice no nosso mandato anualmente de 96% na vacinação animal na cidade. Os animais iam para Apodi através da APA, mas tenha zelo no que a candidata afirma. Isso foi fruto de um termo de ajustamento de conduta assinado com o Ministério Público do Rio Grande do Norte, que inclusive teve a oportunidade de visitar a APA de Apodi. Assuma as suas responsabilidades. O centro de zoonose nem sequer chegou o papel, ficou apenas em palavras ao vento. E como a atual gestão desativou o setor próprio de engenharia, terceirizando na capital do estado,
nós deixamos o projeto arquitetônico do Centro de Zoonose pronto para ser edificado lá na comunidade dos Torrões, que inclusive ficou arquiteto concursado do setor e o projeto salvo dos computadores da prefeitura. Provavelmente, em função da completa ausência de visão de gestão, se desonrou, é público e notório, se desonrou e não se construiu o Centro de Zoonose de Pau dos Ferros. Na nossa futura gestão, além do Centro de Zoonose, nós vamos implantar a primeira UBS PET da região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte. Compromisso importante e que fará a diferença numa causa essencial, a questão da causa animal. Candidata Mariana, a senhora tem 30 segundos para a tréplica. Senhor candidato, muito me admira o senhor falar que deixou algum documento no computador da prefeitura. O senhor nem transição de governo fez. Nós, inclusive, judicializamos, porque o senhor não teve nem respeito de fazer a transição de gestão. Inclusive, das coisas que alegamos na ação judicial foi que todos os computadores estavam apagados. Foi assim que a gente recebeu a gestão de Pau dos Ferros. Pasmem, povo de Pau dos Ferros. É esse o candidato Muito adversário. obrigado, candidata. O candidato Leonardo formulou direito de resposta, a banca vai analisar e no próximo bloco nós voltamos. Com isso, concluímos o nosso terceiro bloco. Fique com a gente, voltamos já. Eleições 2024, seu voto. Este é o quarto bloco. No final do terceiro bloco, o candidato Leonardo Rego solicitou o direito de resposta e a banca deferiu o seu pedido. Então, candidato, o senhor tem 1 minuto para seu direito de resposta. Vamos reparar a verdade. A candidata afirmou de que a nossa gestão não realizou transição, de que a nossa gestão deletou informações de computadores. A sua gestão promoveu 3 ações contra a pessoa física Leonardo Nunes Rego, e essas ações que estão relacionadas à suposta ausência na transição e deletar dados de computadores estão devidamente arquivadas pelo Poder Judiciário. Essa ação foi promovida através de um cargo de confiança, que exerce o cargo de Procurador-Geral do município, e quem não se recorda daquela live promovida no início do mandato. Portanto, reparando, na verdade, as ações foram arquivadas pelo Poder Judiciário. Muito obrigado, candidato. E neste quarto bloco, o candidato pergunta a candidato com tema livre. Acompanhemos as regras junto comigo. Quarto bloco. No quarto bloco, os candidatos terão a oportunidade de fazer e responder a 2 perguntas com tema livre. Os tempos definidos para cada etapa são: pergunta, 1 minuto. Resposta, 2 minutos e 30 segundos. Réplica, 2 minutos e 30 segundos. Tréplica, 1 minuto. A ordem das falas será definida por sorteio ao vivo durante o debate. Procedendo então com a ordem das falas, vamos escolher. Candidato Leonardo, o senhor faz a primeira pergunta em 1 minuto. Tema livre. O contrato da limpeza urbana da cidade fazia um valor de R$ 281 mil mês. Após o Poder Judiciário determinar o retorno da empresa que inicialmente estava habilitada, a gestão atual acelerou o novo processo licitatório e, diminuindo o número de pessoal, como também de maquinário, o contrato saltou para R$ 563 mil, mais do que dobrou. Foi publicado agora no mês de junho um contrato com a empresa Tambra, com vigência até o ano de 2029. Pasmem, mais de 26 milhões de reais contratados através da empresa Tambra. A candidata pretende privatizar a saúde pública do município em benefício de correligionário político? Candidata, a senhora tem 2 minutos e meio para a sua resposta.
Senhor candidato, em primeiro lugar, em relação ao processo de limpeza urbana no nosso município, acho que o senhor está bem atrasado aí em relação a isso. A empresa anterior já era um custo para os cofres públicos de quase R$400 mil. Isso é está tudo bonitinho, tudo no portal da transparência, tudo organizado nesse sentido. Depois de alguns imbróglios judiciais, o povo de Pau dos Céus acompanhou bem o que eu passei com a questão da limpeza urbana. Pau dos Céus, inclusive, saiu no RNTV com uma matéria extremamente negativa, porque a empresa que estava fazendo a limpeza urbana do nosso município estava deixando a desejar. Fizemos todo o procedimento dentro do processo, isso gerou várias situações, insatisfações, questões judiciais, mas nós nos mantemos firmes naquilo que a gente acreditava, nos mantemos firmes naquilo que era o correto, e o correto era ver a nossa cidade limpa. Hoje, Pau dos Céus tem uma empresa de limpeza urbana totalmente informatizada, uma empresa extremamente moderna, e aí, senhor candidato, o senhor está só faltando com a verdade no quesito de dizer que a empresa enfim, fugiu o raciocínio. Mas o que eu queria dizer ao povo de Pau dos Céus é que a empresa nova é uma empresa informatizada. Faltou com a verdade quando diz que reduziu a quantidade de trabalhadores e os equipamentos. Na verdade, houve um aumento. Antes, o contrato com a empresa Dias e Castro era com 43 servidores, agora com a empresa MB são 56 servidores. Além disso, nós temos o varredor elétrico, temos o triturador de podas, temos um veículo disponível para lavagem do asfalto, que é justamente no momento em que finaliza a feira livre, mas que hoje esse veículo também é utilizado para a limpeza de canteiros, com a melhoria, com esse tempo quente que a gente vive, esse veículo também é utilizado nessa forma. Então, e além disso, o outro contrato eram 10 containers no município de Pau dos Céus. A empresa atual trouxe para o município de Pau dos Céus 84 containers e está entregando uma cidade limpa, e o povo de Pau dos Céus está satisfeito. O povo de Pau dos Céus queria, na verdade, era que houvesse essa mudança de fato, porque não estava mais satisfeito com o serviço que a empresa anterior estava prestando. Muito obrigado, candidata. Candidato Leonardo, o senhor tem 2 minutos e meio para a réplica. A candidata atual cometeu o feito histórico de, num dado momento, solicitar da população que guardasse o lixo dentro de casa. Esse apelo foi feito através das suas redes sociais. Tal era a verdadeira decadência, calamidade pública da limpeza urbana da cidade. Os dados que eu considerei aqui são fruto dos contratos publicados em Diário Oficial, inclusive com relação à redução do número de funcionários, como também do maquinário. Saltou de 281 para 563. E criaram uma nova modalidade jamais vista antes. Quem é da área de engenharia sabe que a última coisa que asfalto pode ver é água. Lavagem de asfalto. Está na planilha. No mês anterior foram mais de R$25 mil de lavagem de asfalto. Além disso, a população não verificou, não constatou em loco o aperfeiçoamento da qualidade da limpeza urbana da cidade. São R$563 mil mês. E também apelo para que, de forma pioneira, a candidata se pronuncie sobre o contrato com a empresa Tambra, pertencente ao irmão da sua candidata a vice-prefeita. E esse ano já foram pagos aproximadamente R$1.800.000. Quase mais de R$200 mil mês. E agora em junho, publicado um novo contrato até 2029, superior a R$26 milhões. Pau dos Céus nunca tinha visto isso antes. É institucionalizar o direcionamento político. Pau dos Céus não é propriedade privada, não pertence a um grupo seleto. Essas pessoas já tiveram o seu histórico e estão aí pagando as suas penas. Agora, ficar na zona de conforto, com recurso público sem pegar na caneta, isso a gente não vai admitir.
A candidata é ordenadora de despesa e se responsabilize pelos seus atos e não contemporize para beneficiar ninguém politicamente. Muito obrigado, candidato. Candidata Mariana, a senhora tem 1 minuto para a tréplica. O senhor candidato está equivocado. Hoje, Pau dos Ferros tem acesso a média e alta complexidade. O senhor sabe o que é isso, candidato? O senhor sabe o que a nossa gestão investe, porque isso é investimento. Não é gasto de dinheiro público. Cuidar da saúde das pessoas, para mim, sempre será investimento. O senhor sabe quanto a gente investe na nossa policlínica, no nosso SEM, no nosso Centro de Especialidades Médicas, que as pessoas se sentem bem e à vontade, são acolhidas e atendidas. Nós temos 14 especialidades no nosso Centro de Especialidades Médicas. Nós já fizemos mais de 22 mil atendimentos na nossa policlínica municipal. A Tambra é uma empresa contratada, é um prestador de serviço, assim como temos a Sama, que é uma prestadora de serviços também. O dinheiro que entra para essas prestadoras de serviços são utilizados para pagar os profissionais que atendem o povo de Pau dos Ferros, como endócrinos, como dermatologista, muito obrigado, cardiologista. Candidata. Seu tempo acabou. Candidata Mariana, a senhora agora é sua vez de fazer a pergunta. Tema livre. A senhora tem 1 minuto. Candidato, no final do ano passado, o seu grupo político estampou uma fake news em outdoor, dizendo que nossa gestão cumpriu 14,92% do nosso plano de governo. O discurso veio abaixo quando realizamos o evento PDF Mais Transparente e divulgamos e comprovamos através de documento que até aquele presente momento nós tínhamos cumprido 81,82%. Hoje esse número chega a 85% de cumprimento do nosso plano de governo participativo. Quando fizemos o PDF Mais Transparente, vocês ficaram calados. Será que vale tudo para ganhar a eleição? Candidato Leonardo, o senhor tem 2 minutos e meio para a sua resposta. Quem pode responder essa pergunta, se vale tudo para ganhar a eleição, é a candidata adversária. Inclusive, ela não respondeu a minha pergunta anterior. Essa constatação de 14,92%, que inclusive vandalizaram o outdoor, não foi feita por Leonardo, foi feita porque tem prerrogativa de fiscalização o Poder Executivo. Os vereadores que compõem a bancada de oposição na Câmara Municipal. Eu falei aqui no princípio do mandato que a candidata representa uma personagem do mundo da ilusão. Querer vender para a sociedade de que mais de 80% do seu plano de governo foi cumprido, é só ir lá e checar o plano de governo. Uma candidata que reconhece publicamente, e hoje reiterou no debate, de que não existe obra iniciada e concluída na sua gestão, como se cumprir mais de 80% dos compromissos do plano de governo? Pau dos Ferros não é mais uma cidade que suporta amadores à frente da gestão pública. A constatação do retrocesso do ponto de vista de eficiência de gestão é nítida. E o que é que se prevalece da cidade hoje? O apadrinhamento político. Tudo que permeia a administração hoje é voltado para isso, como uma forma de tentar se perpetuar num projeto de poder. E a sociedade assistindo isso tudo. São atos e atitudes na cara da freguesia. Todo mundo está vendo a realidade da cidade. E agora querer questionar um trabalho feito de forma minuciosa por aqueles que têm prerrogativa e procuração popular, porque representam o nosso povo na Casa Legislativa, é de fato alguém que não respeita o espírito democrático e as prerrogativas institucionais. O Poder Legislativo é constituído para fiscalizar o Poder Executivo e, desta feita, ser fonte protetora da destinação adequada dos recursos públicos, coisa que hoje Pau dos Ferros não vê mais, porque a atual gestão, infelizmente, entrou no processo de decadência em detrimento ao interesse da continuidade do desenvolvimento e do crescimento da cidade. 14,92%, sim. E a gestão atual não pode negar que essa foi uma constatação clara dos vereadores da bancada de oposição. Obrigado, candidato. Candidata Mariana, a senhora tem 2 minutos e meio para a réplica. Senhor candidato, pergunto mais uma vez,
onde o senhor viveu durante todo esse tempo? De 2021 para cá, onde era que o senhor estava? Nossa gestão é premiada, senhor candidato. Nossa gestão, todos os anos do prêmio Band e Cidades Excelentes, nossa gestão foi premiada, senhor candidato. E isso quem decide não é a diretoria da Band, é uma inteligência artificial que vê exatamente os avanços do nosso município. O município de Pau dos Ferros foi reconhecido como o terceiro município mais eficiente do estado do Rio Grande do Norte, entregando saúde, educação e saneamento, gastando menos. Nós somos o terceiro município do ranking de progresso social. Senhor candidato, isso não é fala da prefeita Mariana e não é da gestão, eu repito. São órgãos sérios. É a Folha de São Paulo, é a Bandeirantes, é a Rede Bandeirantes. São institutos sérios. E o senhor precisa respeitar a vontade do povo de Pau dos Ferros. O senhor precisa respeitar o documento do nosso plano de governo, está inclusive no nosso site de campanha, onde tem o nosso plano de governo atual, tem um link, você pode inclusive ir agora aí no nosso site, marilara55.com.br, lá no final tem um documento que trata do PDF mais transparente. Lá tem item a item o que nós fizemos no nosso plano de governo. E aí, em contrapartida, senhor candidato, o senhor que tem falado tanto em plano de governo agora, que disse que fez um plano de governo participativo, que eu não vi participação da população nenhuma. O senhor, na sua gestão passada, pasme, Pau dos Ferros, na sua gestão passada, o senhor não cumpriu, aliás, mais de 60% do seu plano de governo. E eu estou aqui sendo bem otimista. Inclusive, joga aí nas nossas redes sociais um demonstrativo sobre o que o candidato adversário prometeu e quem fez foi a gestão Mariana Almeida. Esse é compromisso com a verdade e isso é compromisso com o povo de Pau dos Ferros. Muito obrigado, candidata. Candidato Leonardo, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Veja a mudança dos tempos em Pau dos Ferros. Olha quem reconhece a gestão atual. A inteligência artificial. A palavra diz tudo. Em outros tempos, era o prefeito empreendedor premiado pelo SEBRAE do Rio Grande do Norte, pelo SEBRAE Nacional. Em outros tempos, era a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a FIRJAN. Em outros tempos, era o Tribunal de Contas do Estado reconhecendo a austeridade no controle com as contas públicas. Hoje, é a inteligência artificial que reconhece a gestão. O artificial compatibiliza com o mundo da fantasia que a atual gestão vive. Eu disse no início, aqui se teria dificuldade para colocar esse personagem em prática. Muito obrigado, candidato. A palavra se mantém com o senhor. Para o senhor formular a próxima pergunta, tema livre, 1 minuto. A atual gestão, de forma pioneira na história, foi denunciada por um secretário de infraestrutura que, no ato da sua exoneração, denunciou o superfaturamento de notas fiscais relacionadas a material de construção. Nesta semana recente, a imprensa do Rio Grande do Norte noticiou um suposto superfaturamento de notas fiscais na hospedagem de pacientes na pousada na capital do estado. Inclusive, por ser um processo que transcorre em segredo de justiça, as provas iniciais e a investigação do Ministério Público são robustas, aonde funcionários da prefeitura se hospedaram na pousada em Natal e parentes dos proprietários da pousada. Acerca dessas duas situações, o que é que a candidata tem a dizer de forma clara, objetiva, pragmática, transparente? Muito obrigado, candidato. Para a resposta, a candidata Mariana tem 2 minutos e meio. Primeiro eu preciso dizer ao povo de Pau dos Ferros que essas denúncias formuladas foram por pessoas totalmente ligadas ao ex-prefeito, ao senhor candidato adversário. O ex-secretário de infraestrutura, ele que está na organização das passeatas do candidato adversário.
A denúncia, e ele tanto se vangloria de falar agora sobre superfaturamento de pousada, quem fez foi um vereador ligado ao ex-prefeito. Foi um vereador ligado ao candidato adversário. Então, só aí a gente já vê que a coisa está maculada. E a coisa já tem vícios. Mas não se preocupe não, seu candidato. Graças a Deus, essa prefeita aqui é uma prefeita de mãos limpas. Me orgulho muito disso. E quem responde a vários processos de improbidade administrativa, inclusive para o desvio de recursos públicos, é o senhor. 8 processos de improbidade administrativa, inclusive de superfaturamento de máscaras, quando a gente estava vivendo o pior momento, o pior cenário na saúde do nosso país. O candidato adversário superfaturou máscaras, é isso que diz a investigação. É isso que diz a investigação do Ministério Público. Eu não posso apresentar documentos, mas tem tudo aqui comigo. Seja honesto com o povo de Pau dos Ferros. E em relação à denúncia, vamos sobre a questão da pousada. O senhor está sentindo falta que a gente mudou a história da pousada lá em Natal. Hoje, as pessoas que fazem tratamento de saúde, elas têm dignidade quando chegam na capital do estado. Inclusive, eu pedi a minha assessoria jurídica para quebrar o sigilo desses processos, porque eu não tenho nada a esconder do povo de Pau dos Ferros. E essas pessoas que estão sendo ouvidas agora, essas pessoas, pelo contrário, estão relatando, já que o senhor quebrou o sigilo do processo aqui, né? Essas pessoas estão relatando que foram muito bem atendidas na pousada. E você que está em casa, você que precisou do seu tratamento de saúde, você que procurou a prefeitura, foi direcionado para a nossa casa de apoio. Pergunte aí dentro de você como foi o recebimento, como era a alimentação, como é a estadia. Hoje o povo de Pau dos Ferros tem respeito, senhor candidato. Candidato Leonardo, o senhor tem 2 minutos e 30 e aproveito para dizer que a banca está analisando o seu pedido de direito de resposta. De todo modo, eu quero antecipar, na hora em que for analisado o direito de pedir, no caso o direito de resposta, e eu não respondo processo por questão de desvio de recurso público, não. E que em nenhum momento eu quebrei o sigilo da investigação. Eu estou sendo prudente. E muito prudente. E nós temos conhecimento, através do trabalho dos vereadores, que o desdobramento dessa investigação é gravíssimo e não queiram que eu antecipe os fatos. Eu cobro, em nome do interesse coletivo da candidata, que se pronuncie sobre o assunto da denúncia de um secretário de infraestrutura da gestão municipal, que nunca em nenhum momento se houve contraponto a uma afirmação do secretário apresentando documentos ao Ministério Público para investigação. E além disso, um áudio da candidata querendo induzir o secretário a assinar uma documentação. Como é que um secretário era meu aliado político e existia um cargo de confiança dentro da gestão? Não drible, não se furte da responsabilidade de responder à sociedade. Se eu estou aqui depois de 20 anos de atividade política como ordenador de despesa em prefeitura, em secretaria de Estado, é porque eu tenho a minha vida limpa. Essa zona do crime está distante de mim. Eu já disse no início. Ela está atrelada e enraizada onde todo mundo sabe. É o Poder Judiciário que deu o veredito, em primeira instância, nas instâncias superiores e de forma impiedosa, para que aí sim quem desviou recurso público. O que eu apelo à candidata é que responda de maneira objetiva à sociedade. Nunca na história do Rio Grande do Norte aconteceu algo similar. Um secretário sai da gestão e tem provas documentais de suposto superfaturamento em notas fiscais, em uma delas, mais de R$150 mil de material de construção faturado. Eu não estou fazendo juízo de valor da investigação do Ministério Público, mas não aponte o dedo somente para os vereadores. Essa demanda da pousada está sendo investigada pela Procuradoria-Geral de Justiça. E vamos aguardar os desdobramentos. Muito obrigado, candidato. Candidata Mariana, a senhora tem 1 minuto para a tréplica.
Senhor candidato, já que o senhor falou sobre áudio, inclusive eu postei nas minhas redes sociais, quem quiser ver, tem lá a postagem. Eu apresentei o áudio para o povo de Pau dos Ferros. O áudio dizia simplesmente que eu estava em viagem pedindo ao secretário para assinar um processo. Áudio rotineiro que eu passo frequentemente para os meus secretários para que todo mundo tenha atenção e não deixar nenhum processo ficar sem assinatura, o processo correr no tempo real, assim como manda a lei. Foi esse o áudio. Não desvirtue a conversa. E sobre toda essa documentação que o senhor está tão preocupado em dizer, em querer plantar em mim uma carapuça que na verdade serve ao Senhor, aí eu não vou aceitar. Por respeito ao povo de Pau dos Ferros, e a gente precisa manter isso. Os documentos estão todos solicitados pelo Ministério Público e foram todos enviados. Eu estou à inteira disposição dos órgãos de justiça. Muito obrigado, candidata. E quanto ao pedido de direito de resposta formulado pelo candidato Leonardo Rego, foi indeferido pela comissão. Para a última pergunta, a palavra está facultada à candidata Mariana. A senhora tem 1 minuto. Tema livre. Candidato, depois que perdeu a campanha em 2020, o senhor comprovou tudo aquilo que nós já sabíamos. Apresenta um total desapego a Pau dos Ferros. Passou mais de 3 anos morando em Natal e voltou com um discurso totalmente desconexo da realidade, inclusive forçando a barra e tentando ser um político que nunca foi. É muito difícil tentar manter um personagem que não engana ninguém? Candidato, o senhor tem 2 minutos e meio para sua resposta. Eu sou pai de família. E a coisa que nós mais amamos na vida é a própria família. A minha missão em Pau dos Ferros, durante 12 anos como gestor público, foi fielmente cumprida. E a candidata continua se furtando da responsabilidade de reconhecer, com toda a humildade, que nós mudamos a história de Pau dos Ferros. Não há como negar. O principal adversário há de reconhecer isso. Não há como rasgar uma história em função de capricho político. A minha ida para Natal, que por sinal a candidata nasceu em Caicó, reiteramos isso, mas a nossa família tem raízes aqui, na Serra de Porto Alegre, que por sinal Pau dos Ferros pertencia a Porto Alegre. Eu sei o significado da família. Os meus princípios morais estão todos eles relacionados ao respeito e ao carinho com a família. Eu jamais poderia dar as costas a pessoas que eu amo, a minha esposa, que está aqui, Érica, aos meus filhos, Theo e Luca. Esse é o maior patrimônio das nossas vidas. E se tanto inquieta alguém que cumpriu a sua missão como gestor de forma fiel até o dia 31 de dezembro de 2020, meu expediente foi até às 17 horas do dia 31 de dezembro de 2020, entregando obras até 30 de dezembro de 2020. A minha missão em Pau dos Ferros eu nunca enxerguei ser privada. A minha missão em Pau dos Ferros é pública, é uma missão delegada por Deus e pela confiança do povo. Quem disputou 4 eleições e venceu 3, tem mérito. Os erros a gente aprende para enxergar o futuro de uma maneira mais promissora. Mas a minha família, que é algo até raro eu me pronunciar publicamente, a minha homenagem e o meu amor. O meu coração estará sempre aberto para vocês. A minha família é a minha razão de ser. E isso não desabona a conduta de um homem. Eu sempre tive uma conduta séria, alicerçado por um homem que está ali, 52 anos como médico, 40 anos como deputado estadual, e nunca nada maculou a nossa conduta. Obrigado, meu pai, minha mãe, pela educação que sempre me deram. Eu amo a todos vocês. Obrigado, candidato. Candidata Mariana, a senhora tem 2 minutos e meio para a réplica. Senhor candidato, a minha família também é tudo que eu tenho. E a pergunta não era em torno disso. Em nenhum momento eu quis desmerecer a sua família. Em nenhum momento eu sequer falei da sua esposa, que inclusive é minha vizinha de infância, da vida inteira, me viu crescer. Inclusive. E eu nunca neguei a minha origem.
Eu nasci em Caicó, sim. Inclusive, estive num podcast do Cidadão 190 e também relatei isso. Eu não tenho mentiras para o povo de Pau dos Ferros. Eu nasci em Caicó, mas minha vida foi aqui em Pau dos Ferros. Desde o primeiro momento, desde os meus primeiros minutos de respiro, foi aqui nessa cidade. Foi aqui que eu estudei com as pessoas, foi aqui que eu brinquei, Maria Clara, na Coab, inclusive. Foi aqui que eu estudei a minha vida inteira. Saí daqui somente para fazer faculdade lá em Mossoró, a faculdade de Direito. E aí, inclusive, senhor candidato, será que não está na hora do senhor arrumar uma profissão para o senhor? Porque assim, já é a 6ª eleição que o senhor disputa, achando todo o tempo que Pau dos Ferros é um meio de vida, que Pau dos Ferros é um negócio para você. O povo de Pau dos Ferros já deu um basta nisso. O povo de Pau dos Ferros já decidiu. E agora vai te aposentar de uma vez por todas da nossa cidade. Porque o seu lugar não é aqui, candidato. Já teve a sua oportunidade. Respeite agora a vontade do nosso povo. É importante a gente falar da nossa história, do apego que a gente tem a esse chão, do amor que a gente tem a essa terra, e quanto eu me orgulho disso, quanto eu me orgulho de estar transformando a vida das pessoas. E aqui não é uma lunática, não, como o senhor queria muito bem pregar lá em 2020, quando me chamou de aluna, quando disse que eu não tinha pedigree. Mas o que lhe fere mais, senhor candidato, é porque é uma mulher. É porque é uma mulher que vai lhe derrotar mais uma vez nas urnas. É uma mulher de fibra, de coragem, e que ama o povo de Pau dos Ferros. E eu vou estar aqui, firme e forte, para construir uma história cada vez mais linda para o nosso município. Não é à toa, senhor candidato, o senhor fala tanto de articulações com os outros prefeitos, os outros municípios. Não foi à toa que eu fui vice-presidente da FEMURNE, da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, que eu era vice-presidente da AMOP, da Associação dos Municípios do Oeste do Potiguar. Mas o senhor insiste em me descredibilizar pelo simples fato de eu ser mulher. Muito obrigado, candidata. Seu tempo acabou. Para a tréplica, candidato Leonardo, o senhor tem 1 minuto. É lamentável a postura que está sendo adotada pela candidata. Eu disse agora há pouco que ela deflagrou o resultado das urnas de maneira antecipada. Ela reafirmou isso agora. Cadê o respeito à democracia? Eu tenho profissão, eu sou administrador. Nunca na minha trajetória profissional houve nada que desabonasse a minha conduta. Primeiro foi o menino, depois foi o forasteiro. Hoje é Pau dos Ferros e nunca é mais. Eu não sou candidato de si próprio. Existe um grupo, um colegiado de pessoas que de forma unânime referendaram Davi, o meu nome, como candidato a prefeito. E estou colocando à disposição da população, não em caráter impositivo, mas em caráter democrático. O que vocês não se conformam é porque Pau dos Ferros não vai voltar a ser monopólio como no passado, não. Hoje tem democracia. Muito obrigado, candidato. Com isso, concluímos o nosso penúltimo bloco. Voltamos já. Fique com a gente. Eleições 2024, seu voto. Estamos de volta com o debate entre os candidatos à Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros. Este é o último bloco das considerações finais, como nós fizemos o sorteio no início, começando com o candidato Leonardo. Agora, nas considerações finais, a candidata Mariana tem 5 minutos para fazer as suas considerações finais. É com a senhora, candidata. Povo de Pau dos Ferros, encerramos esse debate da mesma forma que iniciamos, com o pé no chão, muito respeito ao nosso povo, mas claro, sempre com o sentimento de prestar contas e falar sobre as benfeitorias da nossa gestão. É muito importante termos clareza e verdade para o povo de Pau dos Ferros. Encerramos então, de coração muito aberto, com muita humildade, mas sempre prontos para qualquer esclarecimento da população de Pau dos Ferros, seja aqui, seja nas ruas, aonde for. Vocês sabem que eu sempre fiz questão de estar próximo ao nosso povo. Eu quero cumprimentar ao mediador desse debate pela condução, cumprimento toda a imprensa aqui presente, deixo o meu abraço forte novamente a todos os organizadores desse momento democrático,
desse momento importante para as eleições no município de Pau dos Ferros. E a você, eleitor, eu peço que façam uma reflexão sobre tudo o que ouviram aqui. Façam uma reflexão sobre os dois lados da moeda. O nosso projeto em 2020 foi vitorioso porque tínhamos as melhores propostas e tínhamos um grupo unido que amava, que ama Pau dos Ferros. E em contrapartida, existia uma gestão desastrosa e o povo clamava por mudança. É importante citar que nesse lado da moeda, da gestão desastrosa, nesse lado da moeda, não existia valorização das pessoas, não existia respeito com o servidor público. O que existia eram filas e filas na saúde do nosso município. Você que está em casa não conseguia um exame especializado, não conseguia uma consulta, ressonância, nem pensar. Era essa gestão que existia em Pau dos Ferros. Mas eu sei que o povo de Pau dos Ferros não tem memória curta e lembra muito bem de como nós pegamos a saúde do nosso município. Vai lembrar muito bem de como nós pegamos a educação do nosso município, com a frota sucateada, com as escolas caindo, totalmente sucateadas, deterioradas. Foi assim que a gente pegou, com os professores desvalorizados, com a progressão do plano de cargos e carreiras congelados desde 2018. Nós tivemos respeito para mudar essa história. Nós também pegamos uma gestão em que o IPTU estava nas alturas. Nós também pegamos uma gestão em que a limpeza urbana do nosso município estava deixando a desejar. O nosso candidato opositor, o candidato adversário, foi o responsável, foi o autor da demolição do ginásio João Faustino. Foi ele também que acabou com o desfile do dia 4 de setembro. Foi ele que acabou com a cavalgada. E era ele que, se o povo de Pau dos Ferros não tivesse mudado, iria também acabar com a história do nosso pavilhão. É importante dizer que o nosso candidato adversário está sendo investigado por superfaturamento de máscaras durante a pandemia, no momento mais sofrido que a gente teve na saúde do nosso país. Esse é o lado da moeda, que eles estão fazendo uma maquiagem muito mal feita, mas que o povo de Pau dos Ferros já identificou o que é verdade do que é mentira. O outro lado da moeda, que é o lado que faz parte da nossa gestão, é a gestão que mudou a história da saúde do nosso município. É a gestão que inaugurou uma policlínica municipal, que tem um centro de especialidades médicas atendendo a nossa população, com mais de 22 mil atendimentos. É a gestão que aprovou o plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais da saúde. Profissionais que estavam sem qualquer tipo de aumento há mais de uma década. E a gente teve essa sensibilidade pelos nossos servidores e mudamos também essa história. É essa gestão que vai construir 2 creches, 3 creches, aliás, 2 unidades básicas de saúde. Essa é a gestão que tem entregado veículos novos ao nosso povo, mais de veículos das mais determinadas áreas. Foi essa gestão que implantou a unidade básica de saúde com funcionamento todos os dias da semana até 10 horas da noite e durante os finais de semana. É a você que eu peço esse voto de confiança. Mari Lara, 55. No dia 6 de outubro, nós vamos comemorar uma linda vitória, a vitória do povo livre de Pau dos Ferros. Muito obrigado, candidata. Candidato Leonardo, o senhor tem 5 minutos também para fazer suas considerações finais. A nossa saudação ao querido povo de Pau dos Ferros. Obrigado por essa oportunidade. Parabenizo a todos os organizadores do mandato. Saúdo o nosso candidato a vice-prefeito Davi, aos estudantes aqui presentes, representantes das universidades, e externo aqui a minha alegria de encerrar um momento democrático como esse de forma propositiva, olhando para o futuro. Quero citar a vocês alguns compromissos importantes que temos para o futuro dessa cidade, a começar da educação, com a implantação da escola de tempo integral,
com a valorização dos professores que anualmente cumprimos a lei federal estabelecendo o reajuste do piso. Com a formação continuada a ser retomada, Paulo César abrigava inclusive a formação continuada de professores de outros municípios da região, como o município Polo. A valorização efetiva dos nossos servidores. Quem não se recorda do ano de 2005, quase 70% do quadro de funcionários da prefeitura recebendo menos de um salário mínimo. Amadorismo à frente da gestão à época, equiparamos todos os servidores, no mínimo, para receber o salário mínimo e estancamos uma sangria da terceira maior dívida trabalhista à época com relação aos servidores. Todos se recordam disso, onde os servidores eram desobrigados a dar expediente e, na verdade, recebiam o valor simbólico da municipalidade, onde os pagamentos eram feitos em espécie, sem respeitar a norma legal. Quero citar aqui um compromisso importantíssimo, onde a atual gestão deu as costas à obra do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, Complexo Turístico Serrote do Jatobá. Estive lá essa semana, uma verdadeira tristeza o abandono da obra. 3,5 bilhões de recursos federais empenhados e mais 1,5 milhão de contrapartida. Temos o compromisso do futuro governo, apenas em 4 anos, de retomarmos e concluirmos essa obra que vai beneficiar a cidade sob todos os ângulos. A construção do hospital municipal, que nós temos um hospital administrado pelo Estado de urgência e emergência, mas vamos ter um hospital geral conduzido pela Prefeitura na nossa gestão. O Centro de Desenvolvimento de Saúde Mental, para dar assistência aos pacientes autistas e de outros transtornos. Se tomando como base um bom exemplo do município de Macaíba, que abriu agora recentemente esse centro especializado para tratamento de pacientes, inclusive para as mães atípicas. Criaremos o programa Bolsa Família Municipal, como um incremento ao programa Bolsa Família, pago pelo governo federal, distribuindo grande parte da receita do município, que aumentou em 110 milhões de reais, comparado com os 3 anos e meio da nossa gestão. A CNH Popular, deixar de ser favor político em véspera de eleição para ser um programa através de lei municipal, e não amedrontarmos o homem do campo, que não pode circular às vezes para o comércio, e o comércio sabe disso, porque está aqui a PRF dando plantão na cidade e a Polícia Rodoviária Estadual. Habitação, retomarmos os programas de habitação, de reformas habitacionais, a criação do restaurante popular, em especial para refeições noturnas, que está lá também no nosso plano de governo, o estacionamento a ser edificado no centro da cidade, para organizarmos o fluxo de veículos das dezenas de cidades, da população de dezenas de cidades da região que circulam aqui. É por isso tudo e muito mais, de alguém que teve uma história de exemplo administrativo, através de uma equipe abnegada, que mudamos o conceito da cidade e colocamos Pau dos Ferros no rol de um dos principais municípios do Rio Grande do Norte. E é para isso, cidadão, nesse momento, que solicito a todos vocês um gesto de reflexão, um gesto de um pedido de oportunidade democrática e um gesto de confiança, de alguém que tem uma história delegada por Deus com a confiança do povo. Queremos retornar à cena administrativa, não só como um projeto meramente de poder, como está posto aí, mas principalmente de retomarmos a decência, a dignidade, a responsabilidade com a máquina pública. A todos vocês, o meu abraço afetuoso e que Deus nos ilumine. Muito obrigado, candidato. Pois bem, chegamos ao final do nosso debate entre os candidatos a prefeito do município de Pau dos Ferros. Agradecemos às autoridades aqui presentes, aos candidatos, aos assessores, a toda a equipe de colaboração da FACEP, ao pessoal e às equipes de som e de imagem, às polícias militar e civil, também aos advogados que nos ajudaram com as bancas de direito de resposta, ao departamento de trânsito, enfim, a você, eleitor, que esperou até agora, e nós esperamos também ter ajudado você nesse processo de escolha
ajudando a democracia do nosso município. Tenham todos uma boa noite.